Boa noite. Tribunal Superior Eleitoral caça mandato do prefeito de Ceará-Mirim, Marconi Barreto. A cassação aconteceu na manhã desta quinta-feira por 7 votos a 0. O tribunal determinou ainda novas eleições para o município. E você vai ver também, as exportações de frutas brasileiras cresceram 20% este ano, impulsionadas pela alta do dólar. A expectativa dos produtores é de resultados ainda melhores no segundo semestre. E aqui no estúdio eu vou receber o presidente da Federação dos Municípios, o prefeito Naldinho. Hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto de 2019 e o Band Cidade começa agora. O prefeito de Ceará-Mirim, Marconi Barreto, teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, novas eleições deverão ser convocadas para o município. O Tribunal Superior Eleitoral analisou e negou o recurso do prefeito Marconi Barreto, que permanecia no cargo por força de uma liminar após ter sido cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral. A sessão onde foi decidido o afastamento do prefeito de Ceará-Mirim aconteceu hoje pela manhã. Trata-se aqui de uma ação de impugnação de mandato eletivo que traz como causa de pedir um único fato: a existência, e esse fato é incontroverso, a existência de uma dragagem feita num pedaço de rio, no bojo de uma comunidade chamada Rio dos Índios, aonde residem aproximadamente 1.000 eleitores. O que se controverte nesse processo é se houve ou não participação do recorrente nessa dragagem e, em havendo a participação, em que momento ela teria ocorrido, se antes ou depois do pleito. Mas, apesar dos apelos da defesa do prefeito, os 7 ministros do TSE decidiram manter a cassação e determinar a saída de Marconi Barreto do cargo. Eu digo, assim, as providências para a realização de nova eleição para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Ceará-Mirim, em virtude da cassação do diploma da chapa eleita, devem ser adotadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo juiz eleitoral local, sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado. Desse modo, como tem sido praxe nos feitos alusivos às eleições de 2016, a execução do presente acórdão deve ser levada a efeito após a respectiva publicação. Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial de Marconi Antônio Praxedes Barreto, mantendo o acordo regional que determinou a cassação do seu diploma ao cargo de prefeito do município de Ceará-Mirim. Proclamo o resultado, decisão unânime no sentido da negativa de provimento ao recurso especial com comando de imediata comunicação à origem para efeito de realização das eleições, observada a publicação do acórdão concernente a este julgamento. Marconi Barreto, que também é proprietário e presidente de honra do Globo Futebol Clube, foi condenado por abuso do poder econômico nas eleições de 2016, quando disputava o cargo e custeou obras de drenagem e abertura de canais em trechos de rio que percorrem povoados em Ceará-Mirim. Segundo a denúncia movida pela coligação Esperança do Povo, o pagamento pelas obras teria influenciado na disputa eleitoral, já que beneficiou diretamente a população que depende da água para a agricultura. Com a decisão, ficou determinado o prazo de 90 dias para que Ceará-Mirim tenha novas eleições. Até lá, o presidente da Câmara Municipal do município, Ronaldo Venâncio, ocupará o comando do Executivo Municipal. Servidores do município de Natal que tenham filho, cônjuge ou dependente com deficiência terão a jornada de trabalho reduzida. Veja como. Os servidores poderão ter uma redução de 50% na carga horária para poderem se dedicar ao familiar com deficiência. A nova medida foi aprovada pelos vereadores de Natal esta semana. O projeto de lei, de autoria da vereadora Nina Souza, havia sido rejeitado pelo prefeito, mas os parlamentares derrubaram o veto. A jornada de trabalho será reduzida sem perda no salário do servidor. O projeto ainda precisa ser regulamentado. Economia. As exportações de frutas brasileiras cresceram 20% este ano, impulsionadas principalmente pela alta do dólar.
A expectativa dos produtores é de resultados ainda melhores no segundo semestre. Na fazenda que o Valmir administra, são colhidas por dia cerca de 500 toneladas de melão. Há 3 semanas, a propriedade, que fica entre os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, funciona para abastecer quase que exclusivamente o mercado externo. Depois de colhidas, as frutas passam por um processo de limpeza e classificação e são refrigeradas para seguir para os portos marítimos. Em cerca de 15 dias, estarão na mesa dos estrangeiros, sobretudo europeus. O cultivo é o mesmo, do início até o final. O que muda é só a quantidade de consumo. O Brasil, a mesma fruta que fica no Brasil, ela vai para os países de fora. No primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou aumento de 15% no valor das frutas exportadas em relação ao mesmo período de 2018. Em volume negociado, o crescimento foi de 21%. O câmbio favorável e a queda na demanda interna favoreceram os resultados. O melão ocupou o 3º lugar no ranking das que mais geraram receita, atrás da manga e do limão. Principalmente melão, melancia, manga, uva, são produzidas no segundo semestre. A janela de exportação é no segundo semestre. Então, no segundo semestre a gente espera aumentar ainda mais o volume com relação a esse primeiro semestre, que já foi alto. Apesar do crescimento no número de vendas no primeiro semestre do ano e do alto índice de aceitação no mercado estrangeiro, apenas 3% das frutas produzidas no Brasil são exportadas. O país é o 3º maior produtor de frutas do mundo, mas aparece na 23ª posição quando o assunto é venda para o mercado externo. A perspectiva de novos acordos comerciais após o anúncio do tratado entre Mercosul e União Europeia incentiva o setor a explorar novos mercados. E a gente confere agora a previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 23 de agosto, começando pela capital potiguar. Em Natal faz sol pela manhã, mas pode chover rápido à tarde e também à noite. Mínima de 21 e máxima chegando aos 29 graus. Em Jucurutu, no Seridó, o dia será de sol sem chuva. Mínima de 24 e máxima até 36 graus. Em Itaú, região oeste, o dia também fica ensolarado e sem previsão de chuva. A máxima por lá chega a 37 graus. O Band Cidade volta em instantes. De volta com o Band Cidade e agora nós vamos direto a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Conosco, Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Oi, Rayane. Boa noite a você. Cumprimentos ao nosso telespectador. Alegria falar contigo na noite desta quinta-feira, atualizando os temas políticos aqui direto da capital federal com a equipe Band Natal. Dizer a você que tivemos ontem à noite a aprovação na Câmara da MP que trata da extensão do posse de armas para toda a zona rural dos 26 estados da Federação e mais aqui o Distrito Federal. Já o Senado da República aprovou a proposta que trata da liberdade econômica, a MP que foi aprovada na semana que passou na Câmara e que agora foi aprovada no Senado, com uma modificação substancial, Rayane, a questão dos trabalhos ao domingo e também em feriados. Manteve-se o que já existia na legislação trabalhista anterior e esse tema foi retirado da medida provisória. E hoje tivemos um debate em cima do semiárido e a convivência com as dificuldades da seca e das questões hídricas nos 9 estados do Nordeste. O senador Stevenson, do nosso estado, participou do lançamento, que teve a presença inclusive de 3 ministros de estados aqui em Brasília e falou a reportagem Band Natal. A proposta dessa reunião de 8 senadores, 195 deputados de uma área extensa, que é o semiárido nordestino, semiárido centro-oeste, região essa que tem potenciais, mas que precisa dessa atenção parlamentar, dessa atenção do governo, para que se possa ser desenvolvido com todos os recursos necessários, desde a água, da tecnologia, dos meios para que aquelas pessoas se fixem naquela terra e sejam produtivas. Então o propósito é esse, o propósito é levar desenvolvimento para o sertão nordestino, mudar a cara totalmente do que é uma seca centenária para uma área agora, para um momento produtivo no nosso país. De Brasília, especial para o Band Cidade, reportagem de Napoleão de Castro. Muito obrigada, Napoleão. E a gente segue na política porque os 9 governadores do Nordeste participaram nesta quarta-feira em Teresina da reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste.
O consórcio foi criado em abril deste ano para estabelecer uma maior cooperação política, econômica, social e alavancar o crescimento da região. O próximo encontro acontece aqui em Natal, entre os dias 15 e 17 de setembro. O governador Wellington Dias e o presidente do Consórcio Nordeste e governador da Bahia, Rui Costa, deram início ao encontro, que contou com a participação de representantes dos 9 estados do Nordeste. O prefeito de Teresina esteve presente e destacou que espera um resultado positivo. Essa é uma possibilidade, né? Então a gente está aberto ao diálogo e para oportunidades que venham a favorecer os municípios. Agora, o que a gente defende, a priori, é que os municípios participem também, né, da formulação das estratégias, né? Porque tem muitas questões que têm rebatimento municipal e que precisam ser levadas em consideração quando você estabelece uma estratégia regional ou estadual. Um debate de ideias em busca do crescimento. Entre eles, uma missão especial com a União Europeia, criação de um escritório do consórcio na China para negócios e atrair investimentos. E também o lançamento de um edital de compra coletiva para medicamentos, através de um CNPJ único, o que, de acordo com os governadores, irá amenizar nos custos de aquisição. Então, para fazer o arremate final da lista dos detalhes, terá uma reunião do secretário de Saúde na próxima terça-feira em Salvador. E a ideia é que até o dia 30 desse mês nós possamos publicar nos grandes jornais de circulação nacional o primeiro edital de compra coletiva do Nordeste brasileiro. Qual o ganho que isso tem? Redução de preços de aquisição para os estados do Nordeste. Também foi debatido o projeto Nordeste Conectado na área de segurança pública. Nós vamos nos integrar, acho que pouca gente sabe, a conexão no Brasil acontece no Nordeste, em Fortaleza. A partir de Fortaleza, o Brasil se integra com a Europa, com a América do Norte, enfim. E o que nós vamos fazer agora é integrar de modo completo toda a região, cerca de 40 mil quilômetros de fibra ótica, é a previsão, mais de 1.500 municípios com fibra, ou seja, isso vai dar uma diferença muito grande. O Piauí ganha por estarem integrados dentro do Nordeste, e é claro, o Nordeste com o Brasil e com o mundo. Diante da afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que há uma pretensão de dividir o Nordeste do país através das discussões realizadas nos encontros dos governadores, os chefes executivos estaduais afirmaram que há uma garantia constitucional para debater e proporcionar uma cooperação econômica, política e social. O que nós estamos apresentando é uma agenda de união do Brasil, porque é claro que há diferenças e pluralismo, e isso é saudável. Se fala muito em polarização da política no Brasil. O que nós estamos procurando mostrar é que nós não confundimos diferenças com uma polarização irracional que atrapalha o país. A polarização que está posta, infelizmente, é entre aqueles que querem uma união dos brasileiros, uma união patriótica do Brasil, e aqueles que imaginam que uma política de extremismos e de conflitos e de confusões vai impulsionar o Brasil adiante. E nós temos muita unidade e muita serenidade, muita firmeza na nossa posição. Não vamos focar só na busca dos investimentos no plano regional e nacional. Estamos atrás dos investimentos além do Brasil. Está aí a nossa agenda internacional. Hoje temos um passo muito importante aqui. Nós temos aqui uma visão muito clara de que é importante focar em coisas positivas. E essas declarações que foram feitas anteriormente, ao contrário do que se imagina, despertou foi um espírito de paraibanidade muito grande, de nordestinidade muito grande, unir o nosso povo. Então esse é o foco que nós temos e, evidentemente, nós não vamos nos preocupar com esse tipo de declaração. Todas as decisões foram registradas na Carta de Teresina. O próximo encontro será na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, no período de 15 a 17 de setembro, onde será aprofundado o que foi discutido
e tratar de outros assuntos, como a criação da Universidade Aberta do Nordeste. E no próximo bloco, nós vamos conversar aqui no estúdio com o presidente da Federação dos Municípios, o prefeito Naldinho. Eu volto em instantes, não sai daí. De volta com o Band Cidade, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, o prefeito Naldinho. Prefeito, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, levando a nossa mensagem dos municípios para os nossos telespectadores da Band, né, do seu programa. Perfeito. A gente trouxe o senhor já pautando a questão da sessão onerosa. Tem surgido muitos assuntos, a expectativa está grande. Explica para quem está em casa exatamente o que seria e qual que é a expectativa que se criou com relação a essa sessão onerosa. A sessão onerosa é exatamente um leilão que irá acontecer no dia 20 de novembro, né, do pré-sal, de um excesso, né, de um excedente de petróleo que está sendo explorado, será explorado no estado de Roraima. E dentro disso aí, o governo federal, juntamente com o Congresso, já definiram, não votaram ainda, mas já está definido que 30% dos recursos desse leilão virão para estados e municípios, 15% para os estados, 15% para os municípios. Isso dá em torno de 10 bilhões e meio de reais para os estados, 10 bilhões e meio de reais para os municípios, que deverão ser, está planejado isso, está programado, para que sejam distribuídos esses recursos entre os últimos dias de dezembro, de 27 a 31, ou então nos primeiros dias de janeiro. Esse segundo semestre é um período em que há falta de recursos ou é um semestre um pouco mais tranquilo para as prefeituras, visualizando já esse cenário com esse aporte? Historicamente, é muito difícil para os municípios, para os gestores, porque no segundo semestre acontece, já do mês de junho em diante, a devolução do imposto de renda às pessoas físicas, né? Por exemplo, a restituição de imposto de renda de quem pagou a mais no ano passado, que declarou até abril, e aí esse dinheiro, que quem pagou a mais, será devolvido agora nesses meses, junho, julho, agosto, setembro, até novembro, né? Eu acho que outubro, novembro ainda tem o restante. Então, sai do pacotão do FPM e do FPE, o imposto de renda e o IPI. E a gente tem aqueles casos em que há o FPM zerado para alguns municípios, já começa a entrar nesse segundo semestre. Também acontecerá isso aí, infelizmente. A questão do zeramento do FPM é porque, às vezes, os gestores com muitas dificuldades não repassam o dinheiro do INSS no mesmo mês, né, para a Previdência Social. Então, no próximo pagamento, no próximo dia 10, no próximo decênio do mês seguinte, é confiscado, né, para as contas da Previdência Social. Então, acontece o zeramento, o encontro de contas, o crédito do FPM e o débito do INSS dos municípios. Mesmo com esse cenário de dificuldade no começo do segundo semestre, a sessão onerosa ela não vem ainda de alívio para esse período, ela só é para o final do ano. Porque ainda irá acontecer o leilão no dia 20 de novembro e ainda acontecerá também a passagem da legislação que disciplinará esse leilão na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, mas já está pacificado que irá acontecer dessa forma. A gente tem também a questão da lei de responsabilidade fiscal, né, Naldinho? Eu queria que você explicasse para a gente um pouco como é que está hoje a discussão. Os municípios sofrem um pouco mais com as limitações da responsabilidade fiscal? Infelizmente, os gestores ainda são muito criminalizados com a legislação que está imposta, porque deverá haver algumas alterações para amenizar a criminalização injusta, né? Por exemplo, o limite de responsabilidade, a lei de responsabilidade, pauta que até 54% será o pagamento com folha de pagamento pessoal. Comprometimento, né? da Receita. O comprometimento da Receita com folha de pagamento. E na lei de responsabilidade fiscal, quando ela foi feita, foi num período de bonança, né? de uma economia brasileira pujante. E nós estamos numa economia em dificuldades. Então, como a arrecadação cai, os repasses para os municípios caem e a despesa, infelizmente, ela é vegetativamente crescente, porque por mais que você coloque pessoas, exonerem
servidores, mas existem os efetivos. Os efetivos que não pode exonerar. Os reajustes, né? Tem os reajustes a cada 2, 3 anos da promoção vertical, dos quinquênios, né? Então, vegetativamente se aumenta isso aí. Tem o gatilho do salário mínimo, que no começo do ano já acontece, e termina que as receitas não acompanham esses reajustes, a economia do país não está em boa situação e a corda se tora lá do lado mais fraco, que é exatamente no município onde acontecem as coisas. E aí hoje os municípios vivem a proposta da responsabilidade fiscal seria que desvincular, qual que seria a saída para isso? Nós estamos pedindo, e já 5 estados brasileiros, os tribunais de contas desses estados já deram como também pacificado, favorável, e nós estamos apelando para que o Rio Grande do Norte também faça isso, né? Porque a gente tem uma despesa, por exemplo, dos programas federais, os programas que o governo federal manda para os municípios, saúde bucal, PSF. Há um tabelamento do preço do existe um congelamento aí de mais de 15 anos que não é reajustado, né? E termina que, por exemplo, uma estratégia da família, uma equipe de médicos do PSF, o médico, a enfermeira e o técnico de enfermagem fazem parte, mas tem também o recepcionista, tem que ter também um ESG na equipe. E mais de 15 anos que só tem, que o valor é R$ 10.695. Para a equipe inteira. Para a equipe inteira. Só o médico normalmente se paga 12, 13, 14 mil reais, só ao médico. No final, a gente faz um levantamento disso. No mínimo, o município entra com 15 mil reais de contrapartida, que esses 15 mil reais de contrapartida seriam para melhorar a capacidade de investimento do município, que é dinheiro do Fonte 100, é dinheiro do FPM, é dinheiro da arrecadação própria, que serviria para outra coisa, é remanejado para poder manter uma equipe de estratégia da família, por exemplo. Mas existem vários outros exemplos dessa forma. O senhor já entrou nessa questão da distribuição dos recursos, né, falando do apoio que o governo federal dá. Discutir pacto federativo, o municipalismo, que foi uma pauta muito levantada nessas últimas eleições, com essa mudança de governo, a gente pode ter uma perspectiva melhor para o futuro nesse sentido? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A Confederação Nacional dos Municípios está com a equipe trabalhando, né, com o Congresso Nacional. Inclusive, nós temos uma frente parlamentar municipalista no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara. E esse trabalho está sendo feito para que, nesse novo modelo do Pacto Federativo, estados e municípios recebam atenção melhor, né? Que não tem essa injustiça dessa distribuição mal feita da arrecadação, do pacote, do bolo que é arrecadado no país para estados e municípios. E desconcentre mais, descentralize mais esse pacotão que está lá em Brasília, né? No Tesouro Nacional, não é bem, mas no Tesouro Nacional. Divida melhor os recursos. Que hoje em torno de 60% a 62% está lá no Tesouro. E aí o restante, os outros 38%, 40% está aqui, 25%, 23% no Estado, mais ou menos 16%, 17% nos municípios. E tudo acontece no município. O município é onde está a parte da estrutura do Estado, é a parte da estrutura do governo federal e toda a estrutura do município, né? Na verdade, se a gente for olhar, o Estado e a União são virtuais dentro dos municípios. E nós precisamos muito que os municípios sejam olhados com os olhares melhores, para que a gente melhore a condição de atender o servidor, de atender a população, né, de executar a política pública do governo federal e do governo do estado dentro dos nossos municípios. Porque essa política pública ela está subfinanciada. Se manda um pouco de dinheiro e nós, às vezes, usamos 2 vezes mais do nosso recurso próprio, que já é ínfimo, que já é pouco. Para conseguir concretizar o projeto federal. A execução da política pública do governo federal. Tá ok. A gente conversou aqui no estúdio com o prefeito Naldinho, que é presidente da FEMUNE. Muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos aos nossos telespectadores. É um prazer grande e estou à disposição sempre. Muito obrigada. E o Band Cidade vai ficando por aqui. O seu próximo encontro é com o Jornal da Band, de volta amanhã nesse mesmo horário. Boa noite.